Oi gente, tudo bem? Aqui é a Marina e nesse vídeo a gente vai entender um pouquinho mais sobre a Rússia e o leste europeu. Então, quando a gente fala de Rússia, a gente tem que entender que, ironicamente, a Rússia é um país novo, relativamente novo, porque ele vem de um grande império com o mesmo nome, o Império Russo, que depois exerceu seu domínio com a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e com o fim da União Soviética, finalmente foi criada a Federação Russa. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho mais essa história, com calma, sem pressa. Vamos entender tudo. No final da Segunda Guerra Mundial, que nem eu já até tinha falado no vídeo da União Europeia, o mundo se bipolarizou, ou seja, foi dividido entre duas partes, duas áreas de influência. Uma era a influência da potência dos Estados Unidos, que defendia o sistema capitalista. O outro era a potência da União Soviética, comandada pela Rússia, que defendia o sistema socialista. Isso foi chamado de Guerra Fria. Então, durante o período de Guerra Fria, a Europa e o resto do mundo também foi dividida entre duas áreas de influência. A gente tem a Europa Ocidental com tendências capitalistas que iam para o lado dos Estados Unidos. A gente tem a Europa Oriental, que é mais coladinha ali com a Ásia, que é do ladinho da Rússia, e que, naturalmente vai estar sob a área de influência da Rússia, da União Soviética e do socialismo. Os países que entraram junto com a Rússia nessa empreitada do socialismo e do bloco soviético formaram a Cortina de Ferro, que é como se fosse uma linha na Europa que dividia os países socialistas dos países capitalistas. Nesse vídeo aqui a gente vai focar nos países socialistas do chamado leste europeu e na própria Rússia, o que aconteceu com ela com o final da União Soviética, com o final da Guerra Fria. Agora eu vou pedir que vocês fiquem comigo enquanto eu vou ter que ler aqui pra vocês quais são os países do leste europeu e os países que formavam a União Soviética, que é o que a gente vai falar aqui, é sempre importante ler, né? São os países da União Soviética: Rússia, Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Estônia, Geórgia, Cazaquistão, Lituânia, Letônia, Moldávia, Ucrânia, Alemanha Oriental, que não é um país, né? É só a parte oriental da Alemanha, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Bulgária e Romênia. Todos esses países ficavam sob o estrito controle político da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, todos esses países da União Soviética, junto com a Rússia, o leste europeu, formavam um bloco soviético e teve toda a parada da Guerra Fria. Nós bem sabemos que o resultado não foi muito favorável para a Rússia e para o bloco soviético, tendo em vista que foram os capitalistas que ganharam essa batalha ideológica. Vamos, então, entender rapidamente o fim do bloco soviético e o que aconteceu com a Rússia e o resto desses países. Então, a União Soviética teve o seu fim de fato em 1991, mas já há um tempo ela estava se enfraquecendo e as duas potências, União Soviética e Estados Unidos, já estavam tentando debater meios de coexistirem, de viverem juntas pacificamente, mas a União Soviética foi realmente se enfraquecendo e quando ela terminou, foi aí mais ou menos que acabou a Guerra Fria mesmo. A União Soviética estava vivendo uma crise econômica e a galera até brincava que a União Soviética tinha tecnologia para lançar foguetes no espaço, mas a sua população não tinha torradeiras, entendeu? E não tinha torradeira não é porque não tinha tecnologia para fabricar, mas porque a União Soviética estava mais preocupada em ganhar os Estados Unidos e lançar foguete com cachorrinho para o espaço. Então, essa crise econômica gerou revoltas da população, não só na Rússia, mas também em outros lugares. Na Alemanha Oriental teve muita revolta e nos outros países também. Então, a União Soviética já não estava em bons termos quando seu presidente, um cara chamado Mikhail Gorbachev, tentou salvar o restinho com duas políticas muito conhecidas: a Glasnost e a Perestroika. Eram políticas que buscavam reformar a economia, abrindo mais o mercado e sendo um pouco mais favoráveis ao sistema capitalista, mas essas duas políticas não deram muito certo, não rolaram e basicamente não conseguiram impedir o fim da União Soviética. Essas políticas até deixaram uma abertura para os países saírem da União Soviética. Como eles estavam vendo que a situação não estava boa, a galera foi realmente se mandando e os países como a Polônia, Hungria, Romênia e Bulgária já saíram da União Soviética e, vendo que a situação não estava bonita, o Mikhail Gorbachev dissolveu oficialmente a União Soviética e foi criada, enfim, a Federação Russa, que é o país que a gente conhece agora. Então, com o modelo soviético e socialista tendo falhado na Guerra Fria, a Rússia e os países do leste europeu tiveram que se reestruturar e iniciarem sua transição do socialismo para o capitalismo. Mas esse período não vai ser muito legal, não vai ser muito tranquilo, porque é uma coisa difícil, é difícil você passar de um sistema como o socialista para o capitalista, porque eles são muito opostos. Então, quando a gente pensa no leste europeu e não só na Rússia, todos esses países que apoiaram a União Soviética na Guerra Fria vão passar por um período de bastante dificuldade no capitalismo, porque eles não estão habituados e não conhecem
os princípios do capitalismo. Todas as questões que os Estados Unidos, Inglaterra e os países da Europa Ocidental já estavam acostumados. Porque de uma forma ou de outra, por mais que as tentativas socialistas não tivessem dado certo, a presença do Estado soviético era muito forte nesses países. Eles não estavam acostumados a terem que se reger sem essa presença de um Estado forte, autoritário. Então a gente só pode afirmar que essa transição foi muito complicada e essa mudança de modelo gerou até o maior índice de pobreza na Rússia de todos os tempos. E com todos esses problemas financeiros, a Rússia se viu na posição de ter que pedir cada vez mais e mais ajuda dos países ocidentais. Então, na década de 90, depois de toda essa crise, chega ao poder um homem chamado Vladimir Putin. Realmente é o Putin que vai, de fato, mudar o cenário russo. E o leste europeu não estava diferente da Rússia, estava vivendo uma crise, estava vendo pobreza, estava vendo dificuldades para passar para o capitalismo, e os problemas internos ainda foram aparecer, questões culturais no leste europeu, que a galera não se batia, tinha culturas diferentes, então estava complicado para tanto a Rússia quanto o leste europeu. Até que o Vladimir Putin chega no poder, sofrendo muita pressão internacional, até as pessoas diziam que ele era autoritário, que ele era antidemocrático, mas ele chega ao poder e muda esse cenário, bota a Rússia em outro patamar, não só externo quanto internamente. Você já tinha passado pela fase inicial de adaptação, já tinha conseguido incluir as medidas capitalistas e também ocorreu um momento de grande valorização dos recursos que a Rússia mais dispõe. Então ela conseguiu dar a volta por cima e voltar para o cenário mundial. E aí você me pergunta então o que aconteceu desse período que o Putin assumiu e até agora, e como é que a Rússia fez isso, reverteu todo esse cenário e onde ela tá agora. Então vamos lá que eu vou explicar. Primeiro, ele já tinha alguns fatores naturais que ajudavam, que era um país de planícies e tinha algumas partes inclusive que tinha o solo mais fértil do mundo. Além disso, a Rússia começou a investir no setor de energia, que é muito importante para a Rússia até hoje. A Rússia é vista como uma superpotência energética até, e foi nesse cenário que ela pode realmente crescer bastante. Para começar, ela tem a maior reserva de gás natural do planeta e além de ter toda essa reserva, a Rússia já tinha construído gasodutos, que são os canos que passam gás, anteriormente. Então, meu irmão, era só pegar o gás e mandar para a Europa. O que dá à Rússia um poder geopolítico muito importante, porque ela controla os dutos de gás que passam da Rússia para a Europa inteira. Então, caso a União Europeia corte relações com a Rússia, literalmente a primeira coisa que a Rússia vai fazer vai ser cortar o suprimento de gás natural, e aí grande parte da Europa fica sem eletricidade, simplesmente assim. Além disso, a Rússia tinha uma grande reserva de petróleo, uma grande reserva de carvão mineral e uma grande área de exploração de madeira. Então o que a gente está falando é que a Rússia do Vladimir Putin se tornou uma superpotência de recursos naturais que ele começou a explorar e falou, vamos lá, vamos explorar o que a gente tem e vamos mandar a Rússia de volta para o cenário mundial. E aí a Rússia conseguiu, nesse momento, essa proeza dos 9 anos consecutivos do Vladimir Putin de crescimento econômico. Então a Rússia consegue voltar a ser um país emergente e de grande importância geopolítica no mundo. Realmente, pois é, quem diria que depois de todo esse fracasso da União Soviética e de toda essa crise, a Rússia estaria aí onde ela está hoje. E já os países do leste europeu, a maioria não teve a mesma sorte que a Rússia, então a maioria dos países do leste europeu hoje tem uma economia pautada no extrativismo e nas atividades agrícolas, sendo que boa parte se encontra num estágio atrasado de desenvolvimento, com altos índices de pobreza se comparado com os países da Europa Ocidental. E além disso, a região ainda está marcada com vários conflitos que ainda estão tomando lugar até hoje. Então a Rússia conseguiu voltar desse movimento meio para baixo, mas a maioria dos países do leste europeu não conseguiram. Então, gente, é isso. Nessa aula eu falei de várias coisas de um período bastante grande de tempo, mas eu espero que todos tenham entendido. Bons estudos e tamo junto!